Eu vou ver na tela? A tela aqui. Olá, pessoal, tudo bem? O Dr. Rodrigo da Rodvet. Peço desculpa pelas intercorrência, porque nós tivemos, né, Dr. Samuel, problema de conexão na internet, onde nós estamos, aí parece que caiu uma fiação, um poste, infelizmente, rapaz. Mas isso não vai tirar o brilho desse bate-papo incrível, dessa 1 hora incrível que eu vou ter o prazer de ter aqui no estúdio e nesse time de sabedoria, né? Desse saber mais. E eu já digo, hein, nós vamos saber mais desse projeto incrível, Samuel, que eu tive o privilégio de receber o link para poder estudar, ampliar meus conhecimentos. Dentro aqui nessa live, nós vamos saber desse teu projeto maravilhoso, desse aplicativo. Pessoal, não sai daqui, porque o Dr. Samuel Gabriel Filho, nós vamos passar para vocês algo que acabou de sair do forno, né, Samuel? Sim. É algo incrível sobre aluno que está me assistindo. Vocês vão poder ampliar o conhecimento de vocês. Mas fica aqui, você precisa ficar aqui para você poder receber depois esse link. A gente vai prestigiar as pessoas que estão aqui. É uma plataforma de estudo que acabou de ser desenvolvida gratuitamente para que você possa ampliar o seu conhecimento. Eu vou explicar isso, na verdade o Dr. Samuel, idealizador, vai explicar mais sobre isso, tá bom? Fica por aqui. Então, dando abertura nessa live maravilhosa, nessa live incrível, eu estou aqui com o Dr. Samuel Gabriel Filho, um grande profissional, um grande mestre, doutor, né? Com doutorado, diga de passagem, na área de cardiologia veterinária, trabalhando com excelência aí, com um rol de mais de 22 mil pacientes registrado, catalogado, uma coisa assim, ó, incrível. São números que poucos profissionais conseguem atingir. Quando a gente fala de 22 mil pacientes, a gente não está falando de pessoas que estão desesperadas no melhor preço. Não, nós estamos falando de uma rotina com qualidade, porque quanto mais qualidade se trabalha, mais você é procurado nesse tipo de segmento. E a cardiologia, como uma área incrível e necessária dentro da medicina veterinária, nós temos um profissional destacado. Tudo bem? Quem fala com você, para quem não conhece esse perfil, é o Dr. Rodrigo da Rodvet. Eu trabalho com envelhecimento animal, né? Eu trabalho com gerontogeriatria, que é a gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, e atuação na clínica do animal em idade avançada. Tenho o meu estudo de apoio por pós-graduação em cardiologia veterinária pela Anhembi Morumbi, onde eu agrego dentro do meu segmento envelhecimento animal os conhecimentos técnicos da cardiologia. Tive o prazer, né? Tive a honra e o privilégio de ter o Dr. Samuel como meu orientador na Universidade Anhembi Morumbi, né? Onde nós tivemos uma nota excelente, uma excelência na nota da nossa apresentação de tese, onde nós falamos de arritmias, né, Dr. Samuel? Sim. É um caso maravilhoso da Lua, que foi apresentado no curso e teve um destaque muito bacana com a coordenação do Dr. Samuel. Boa tarde, Dr. Samuel. Obrigado por você ter dado esse prazer de eu te receber aqui, além da nossa rotina de trabalho em conjunto, né? Porque nós trabalhamos em conjunto com essa parte da cardiologia, onde você bem me assiste. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui nessa live e eu queria que o doutor se apresentasse para o nosso público e o teu público já te conhece. Então, o meu público aqui desse Instagram da Rodvet, que é um Instagram específico de envelhecimento animal, tem que saber quem é que me apoia, quem é que está por trás das minhas assessorias intelectual de cardiologia, envelhecimento cardiovascular. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Eu fico grato pelo convite da live, fico muito feliz, estou um pouco tenso, minha primeira live, mas enfim, fico feliz de ver o seu crescimento, a gente sempre fica feliz de ver o pupilo crescendo. Amém. Obrigado. Eu estou na cardiologia faz 13 anos, só em cardiologia, né? Atendi quase que todo já o interior de São Paulo, viajando, em várias cidades, ajudando a difundir a cardiologia, né? Que é de uma época em que a gente tinha pouco recurso, né? Então é prazeroso você ser pioneiro ensinando os veterinários a
a decidir qual o melhor exame que você vai fazer para o teu paciente, né? Perfeito. Então foi uma trajetória bem legal, bem difícil, não foi fácil, porque mudar a ideia das pessoas não é fácil. E junto com isso, trazendo também a parte de cirurgia intervencionista, que era uma novidade na época, que não se fazia no Brasil. E esse foi o motivo que eu quis ir para os Estados Unidos, para poder aprender esse tipo de procedimento e voltar para o Brasil e poder fazer tudo aqui o que eles faziam lá. Perfeito, doutor. O doutor, então, tem um estudo avançado feito na América, né, sobre a cardiologia, onde você buscou um complemento a nível técnico grandioso, porque a gente sabe que os Estados Unidos ele quase que detém essas novas tecnologia e qualidade suprema no estudo da cardiologia. A gente sabe que o Brasil está andando, caminhando a passos curtos, e nós temos praticamente todas as nossas referências na cardiologia, assim como no envelhecimento, Johnny Hopkins e outros, para poder nos guiar, nos posicionar melhor. E aí o doutor buscou, nos Estados Unidos, uma graduação específica e avançada para poder aumentar o seu know-how e o seu atendimento aqui no Brasil, é isso? Sim, assim que eu terminei a residência em clínica geral, que era um grande sonho que eu quis fazer, mas acabei que eu não fiz ela por inteiro. Quando eu pude, eu fui para os Estados Unidos e lá eu fiquei na Universidade de Cornell durante 2 anos. É um programa chamado Fellowship, que é uma troca. Você vai lá, você dá a sua mão de obra e eles te ensinam. Então, Perfeito. eu não tinha salário, eu não tinha diploma, eu estava ali porque eu queria, né? Mas foi feito um programa, desenvolveram um programa de aprendizado para mim, né? Específico pelos meus objetivos, que era... a vaga foi me dada porque eu falei, eu quero aprender tudo que vocês fazem aqui e quero voltar para o Brasil, eu não quero ficar aqui. E aí, no fim desses 2 anos, eles queriam que eu ficasse lá. Que ótimo. Né? Mas eu falei, não, eu vou ser fiel à minha promessa e eu vou voltar porque aqui eu vou ser mais um. Né? Lá no meu país, não que eu quero ser ou diferente ou melhor, mas eu quero fazer a diferença lá também. Porque a gente era muito atrasado. Eu lembro quando eu era aluno na Unesp, em Jaboticabal, e era um centro de referência, e você via os tutores procurando a gente como última opção. A única opção. E chegava lá e eles ouviam que não tinha o que fazer. Então era muito triste você ver essa situação. E eu não me conformava em saber que no livro tinha uma cirurgia, mas que ninguém fazia. E eu perguntei, por que ninguém faz essa cirurgia aqui? O professor falou, porque ninguém sabe fazer. Eu falei, mas por que nos Estados Unidos faz e aqui não? Lá eles fazem. Eu falei, por que ninguém foi lá aprender a fazer então? E ninguém me respondeu essa pergunta até hoje. Então eu falei, então quando puder eu vou lá aprender, eu vou fazer, porque eu não quero passar por isso. Nunca mais na minha vida de a pessoa vir te procurar como uma última opção e aí você falar, não tem nada que eu possa fazer. Sendo que sendo que existe o que você pode fazer. Existe. Nós colocamos as limitações pensando que a máquina ela é o mais importante, o veículo de resolver os problemas, e não, somos nós, né? Parte da gente, óbvio que vai ter essa dificuldade, ir para lá não é fácil, se manter num país estrangeiro não é fácil, mas é disso que as pessoas estão precisando, que a gente se entrega sem fronteira. Sim. Né? E pensando nisso, Samuel, nessa questão de fazer o que as pessoas não buscou no seu tempo, óbvio, porque nós... para tudo, quando não existe aquele trabalho na área, você praticamente acaba sendo desbravador, precursor, né? Pioneiro. Eu bem sei isso, a gente começou a estudar o envelhecimento animal em 2011, quando praticamente não se falava, se especulava. Quando a gente abria para poder estudar, preocupado, desesperado, como tornar a minha Lua, minha Border Collie, né? meu centro de estudo, como tornar a vida dela mais longínqua, com 10 anos, doutor Samuel, e eu procurava na literatura brasileira por aqui, a gente nada achava. Então eu tive que me apoiar em livros, né, em referências como Johnny Hopkins, como os pais do envelhecimento no exterior. Mas esse não é o foco aqui, o foco nós devemos começar. Se ninguém começou, você tem vontade, quer crescer, quer mostrar algo diferente, que seja na área de envelhecimento, que seja na cardiologia, alguém precisa começar, alguém precisa encarar isso.
né? E depois a gente realmente trazer aquilo que a gente melhor tem, que é o nosso esforço. Não é a nossa luxúria, não é eu ter ido lá, eu ter começado cá. É a gente demonstrar assim, ó, eu comecei por você, por esse desespero. E eu acho que é disso que você está falando. E eu acabei lembrando aqui que você é um dos profissionais do Brasil que também trabalha essa questão de afecções respiratórias na questão stent, na questão traqueia em si, né? Nós sabemos que o colapso de traqueia, partindo do princípio senil, partindo do princípio envelhecimento, e não trauma, e não outras causas, ele acomete muitos animais em idade avançada por questões cartilaginosas, que é a matriz, principalmente ali, quando a gente fala da questão senil, dessa traqueia, desse tubo traqueal, que essa diminuição na luz, essa dificuldade respiratória em si, você começou esse trabalho há muito tempo, a especular esse trabalho há muito tempo e desenvolver ali algumas técnicas e algumas intervenções na questão de traqueia, né, Samuel? Fala um pouquinho para o pessoal, né, o que foi esse trabalho, né, de desbravador, de precursor na questão traqueia, nessa preocupação de melhorar sobre essa afecção, sobre esse problema respiratório que o animal em idade avançada tanto tem. Foi uma extensão da cardiologia, porque o cliente, o cachorrinho chegava para mim com o tutor para fazer a avaliação achando que a tosse era de origem cardíaca, e aí fazia todas as avaliações e falava, não é coração, né? Pode voltar para o clínico geral. E aí era o desespero do clínico geral, porque ele estava crente que era só coração. Então era uma época em que ou você tinha, ou era problema cardíaco, a tosse, ou era colapso de traqueia. Não tinha outra possibilidade. E muitas vezes eu me senti pressionado, porque você falava, não é coração, tá tudo ok. Mas você via que o clínico e o tutor falava com aquela cara, mas será que ele tá certo? E aí eu falei, eu preciso descobrir outras causas de tosse para poder eu ensinar ele de que não é só coração. Sim. Então eu fui estudar, fui procurar um monte de estudos para fazer. E aí eu tive a oportunidade, como eu tenho muita facilidade para fazer cirurgia intervencionista em cardiologia, a cirurgia de stent foi só uma extensão, né, de trabalhar com stent stent vascular para stent traqueal. Então, foi uma vontade de querer ajudar tanto o animal quanto o tutor, quanto o veterinário, né? Sim. Então, foi bem legal, foi um aprendizado grande também. Eu e uma colega, nós somos um dos primeiros a fazer a cirurgia aqui no país, com o stent próprio para a traqueia. Algumas pessoas já fizeram com outros stents, mas o resultado não foi positivo igual ao nosso. Com anel, tem algumas coisas sobre isso. O stent de vias biliares, né, que não era adequado para lá. E aí nós, ao longo desse tempo, então assim, eu já tenho mais de 90 cirurgias de stent feitas, né? Nossa, então assim, foi desde 2012. Então, deu para aprender muito bem qual paciente você é elegível dessa cirurgia e qual não é. Porque nem todo animal que tem o colapso ele vai ser elegível dessa cirurgia. Okay. Então, se você coloca o stent num animal que não é elegível, você vai errar. Então, vamos aproveitar, Dr. Samuel, e falar então, primeiro, pontua para nós aqui, Dr. Samuel, a infelicidade do erro de interpretação do clínico veterinário quanto à tosse. Então, eu sei disso, porque como apoio na cardiologia que eu trabalho, os meus pacientes idosos, uma grande preocupação do paciente, do tutor doutor, o meu animal está tossindo, o meu animal está engasgando. Nossa, o veterinário que eu fui me disse que é coração. O que eu devo fazer, doutor? Por favor, vamos fazer uma bateria cardiológica? Então, evidente que nós fazemos a bateria cardiológica porque o animal em idade avançada necessita de uma bateria cardiológica que seja de modo preventivo, que seja de modo para chegar-se a um diagnóstico. Então, é necessário, independente aí se você tem isso, essa compreensão, meu animal está bem do coração. Não é assim que funciona. Você precisa ter a certeza que está bem através de laudos, de exames específicos cardiológicos, ok? Então, sendo assim, doutor,
é verdade, né? Dentro da minha rotina, que é menor do que a sua na cardiologia, dentro de todos esses anos, você deve receber muito. E me fala então, aqui para as pessoas que não são da área de medicina veterinária, como ela, em casa, pode fazer uma pequena diferenciação dessa tosse por engasgo, se há essa possibilidade primeiramente, para que ela não fique tão aflita que é o coração que está acabando com o animal. Porque tem muito esses erros de interpretação de clínicos, veterinários, que encaminham correndo para o cardiologista achando que esse engasgo, essa tosse, é cardiológica. E não, né, doutor? Não, sempre quando você estiver de frente de um paciente com tosse, você tem que entender que a tosse ela tem duas únicas origens. Ou ela é de origem cardíaca, Perfeito. ou de origem respiratória, ou está vindo das duas origens ao mesmo tempo. A gente não consegue, pelo som, diferenciar da onde ela está vindo, porque seja ela de origem cardíaca ou respiratória, ela vai sair pela cavidade oral. Então a cavidade é única. Então todas elas têm o mesmo caminho. O que a gente consegue, às vezes, dependendo da severidade, a tosse do paciente cardiopata, ela é uma tosse que ela é constante, todos os dias. Ela tende a ocorrer nos horários mais frios, ali de madrugada, comecinho da tarde, comecinho da madrugada, ali entre 6 e 7 horas da manhã. Já a tosse do paciente com colapso de traqueia, ela é uma tosse que tem dia que ele tosse e tem dia que ele não tosse. Tem dia que ele vai tossir mais, tem dia que ele não vai tossir nada. Tem dia que você vai achar que ele não tem nada e tem dia que você vai achar que ele está quase morrendo. Entendi. Né? Então ela tem essa apresentação. Só que assim, não é uma regra. A gente lida com biologia, né? Então isso tudo depende da severidade da doença, se ele tem outras comorbidades juntas, além de colapso, né? Geralmente animal idoso, além do colapso, ele acaba tendo algum grau de obstrução de via aérea, seja ele prolongamento de palato, seja fibrose pulmonar, né? Então esse tipo de afecção acaba causando uma tosse que faz com que não seja desses dois tipos que eu acabei de mencionar. Perfeito, doutor, perfeito. Isso é maravilhoso. Então, o proprietário ele pode ficar calmo, né, doutor? Que nem todo espirro, nem toda tosse, nem todo engasgo, com certeza, não é de origem cardiológica. Sim. Evidente, o doutor pontuou muito bem que, novamente, não é toda tosse, não é todo engasgo que é de origem cardiológica no animal em idade avançada. Então, é necessário ter paciência, é necessário associar outros sintomas que o teu médico veterinário pode te instruir melhor, mas você pode ali, desde observar a língua, a cor da língua, uma cianose, né, doutor? Ali, uma fraqueza, um animal que está cambaleando, uma respiração excessiva, tórax, aqui o tórax do animal estiver excessivamente ali se movimentando, o animal tiver com uma expressão de falta de ar, tudo bem? Você lembrar que ele teve histórico anterior de desmaio, né? Que nós chamamos de síncope, tudo bem? Então, é necessário fazer ali uma relação, viu, tutor, clínico, aluno, de outros sintomas para que você tenha, talvez, uma preocupação maior. Mas de uma origem geral, se o teu animal está com constância na tosse, no engasgo, não é um período de frio, né, doutor? Então você pode falar aqui também, ensinar o pessoal que está em casa, que o período de frio aumenta a incidência de tosse pelas questões respiratórias, vasoconstrição na parte pulmonar do animal idoso. Isso não é verdade? Durante os meses frios é quando eles tossem mais. Então, eu sempre falo pro meu cliente, né? O cliente veio lá em janeiro, fevereiro, né? A gente passa o tratamento, fala, olha, lá para maio, junho, que é quando é a época mais fria pra gente, né? A gente fala, se a tosse voltar, você retorna, que aí a gente vai ver se realmente foi uma progressão da doença ou se foi uma tosse por causa do frio, porque a gente tem como, nesse caso de uma tosse por causa do frio, né, que piorou e não foi uma progressão da doença, a gente entrar com medicações que amenizem a tosse, né? E também é importante dizer que às vezes a gente não consegue tirar a tosse,
né? A tosse ela é grave por causa da gravidade que a doença tá, então você não vai conseguir tirar, mas você consegue de alguma maneira fazer uma amenização e dar conforto para esse animal e para a família dele também, né? Perfeito, Samuel, perfeito. Isso é muito importante porque as pessoas estão agoniadas com esse tipo de problema, principalmente, claro, que é a nossa temática nos animais em idade avançada. Dr. Samuel, a insuficiência cardíaca é um grande problema no animal em idade avançada, super avançado. Nós temos números altíssimos no animal, por exemplo, acima de 14 anos, que ele já está acometido pela doença cardiológica. Então o doutor vai ensinar aqui o pessoal de casa. Presta atenção, minha senhora. Você vai entender aqui através do doutor Samuel o que é uma insuficiência cardíaca congestiva para você, aluno, para você, profissional recém-formado, e vai entender quando o animal ele tem a patologia cardiológica, né, a disfunção cardiológica, mas não é doente, tudo bem? É muito importante vocês saberem disso. Então, vai ser pontuado aqui pelo Dr. Samuel que o animal ele tem insuficiência cardíaca, mas ele não tem uma insuficiência cardíaca congestiva e não está doente do coração. Você sabia disso? Então eu vou te falar um pouco mais disso agora. O que é importante, principalmente para aluno, entender que você tem o paciente que tem a doença de válvula. Então hoje 85% dos cães acima de 12 anos, eles têm a insuficiência da válvula mitral, que é hoje a doença número 1 em tanto mitral quanto tricúspide em animais idosos. É a doença número 1. Do lado esquerdo do coração. Lado esquerdo do coração. E a tricúspide lado direito. Só que não é o fato dele ter o problema da válvula que aquele sinal clínico, a tosse, ela está vindo do coração. Você tem que ter alterações hemodinâmicas no coração desse paciente, um aumento de átrio esquerdo expressivo, né? Congestão de veias pulmonares, que vai levar à hipertensão pulmonar, que vai levar à produção da tosse, né? Então não é o fato de você ter ali uma insuficiência de mitral muito leve que a tosse está vindo dali. Só para pontuar, doutor, ensina um pouco melhor aqui, só para desenhar na cabeça do aluno. Então, quando nós falamos de alterações hemodinâmicas, justamente nós estamos falando da hipertensão pulmonar, nós estamos falando de uma dilatação atrial por regurgitação, né? Por excesso de fluido ali, né? Nós estamos falando daquela questão de pós-carga, nós estamos falando de excesso. Então, o átrio, né? Ensina um pouco melhor. O átrio, que as câmeras superiores, eles dilatam e comprime, é isso? É isso, ele comprime ali a região dorsal da traqueia, na região da carina ali, que é esse posicionamento, e com isso há uma diminuição. Esse local, doutor, só me corrige e complementa. É um local de maiores receptores de tosse, e é por isso que acontece. O que é que acontece com essa alteração que o doutor citou para que realmente nós podemos posicionar, que seja através de uma radiografia, que não é de eleição, que é o ecocardiograma, para que a gente pontue essa tosse é de origem cardiogênica? Tá. A gente tem os valores de referência que a gente usa para normalidade. Então, assim, você tem que entender que a tosse de origem cardíaca ela vai vir por causa de dilatação de átrio esquerdo, ela vai vir por causa de congestão das veias pulmonares, que é uma extensão, né? Você tem as veias pulmonares, elas chegam no átrio esquerdo. Então, se você tem uma pressão aumentada dentro do átrio esquerdo, consequentemente vai ter essa pressão aumentada dentro das veias pulmonares. Outra causa de tosse é a hipertensão pulmonar, seja ela de origem, né, pré-capilar ou pós-capilar, que a gente usa isso um pouquinho diferente da medicina humana, e também a presença de efusão pleural. Então vai fazer esse animal desenvolver a tosse de origem cardíaca. A radiografia ela ajuda muito a gente tanto a ter uma noção da dilatação atrial, porque quando você faz o ecocardiograma, você tem lá um valor. O valor de referência é 1,6, é o normal. Você vê uma relação átrio esquerda aorta de 1,9. Você fala, mas e aí? Tá tocando ou não tá tocando o bronco principal esquerdo? E aí você faz a radiografia, em busca até mesmo de congestão, e aí ela vai ser um exame adicional para você.
Então, tem animais em que você vê já com 1.9 já tocando o brônquio, a região de bifurcação ali da carina, e tem animais em que você não vê. Então, por exemplo, você vê ali teckel, esses pacientes de tórax profundo, são animais em que você precisa de uma dilatação atrial bem maior, porque é um tórax mais profundo, então é mais difícil de você tocar no brônquio. Agora, outras raças, você acaba vendo com valores até menores, eles tendo um quadro realmente de tosse e até de congestão vascular pulmonar, né? Então, assim, os dois exames eles são importantes. O ecocardiograma, né, ele vai te ajudar a ver se realmente existe aquela severidade da doença de válvula. E o raio-x vai te ajudar a ver também se você tem essa compressão, né, que às vezes porque o raio-x te dá uma visão panorâmica, né? Perfeito. E se você tem ali alguma bronquite, alguma outra doença respiratória que possa ser responsável pela tosse desse animal Pelo também. desconforto pulmonar, Exato. né? Uhum. Perfeito, Samuel. Nossa, acrescenta para mim Cavalier, Shih Tzu, Poodle, Yorkshire, são raças que já têm uma predisposição genética, tem uma herdabilidade genética no seu código de DNA genético, no seu gene, para já desenvolver, infelizmente, né? É um ônus, infelizmente, que essas raças já podem estar dentro deste número de 85%. É isso mesmo, essas são as principais raças. Atente aqui o clínico, atente aqui então a senhora que está em casa. Presta bem atenção, minha senhora. O Dr. Samuel, cardiologista, intervencionista, profissional atuante há mais de 13 anos na área de cardiologia veterinária com excelência, profissional, um dos precursores aqui em cirurgias e intervenções com mais de 90 procedimentos de afecções respiratórias, um profissional destacado nessa área, vai atentar você às raças principais quanto à questão de predisposição, né? Você às vezes tem um animal em casa, não sabe muito sobre ele e é importante, porque presta bem atenção no que eu vou dizer. É importante você saber mais sobre o teu animal, sobre a raça do seu animal. Porque hoje, uma maneira de bem cuidar, uma maneira de bem oferecer para o seu animal é entender o que já vem na sua carga genética, entender as possibilidades de patologias que esse animal vai desenvolver. Porque assim você se cuida. É como você pensar numa viagem e ir para o deserto. Eu quero conhecer o deserto. Então você vai comprar lá, preparado. Então quando você adquire uma raça, hoje é necessário você estar preparado para lidar com ela. Ok? Dr. Samuel, quais são as raças que o proprietário pode se preparar para essa possibilidade de herdabilidade genética de alterações cardiovasculares? As raças que a gente mais atende, né, aqui no Brasil, que isso muda também de continente, né, vai da cultura do país, para nós aqui são raças de pequeno porte. Então você tem de maior incidência Poodle, Shih Tzu, Lhasa, Maltês e o Dachshund, ou o Teckel. A cardiologia veterinária está evoluindo para a gente fazer a individualização da doença na raça. Porque essas cinco raças, elas têm particularidades na manifestação da doença cardíaca. Desde você ser o animal, ele sucumbir muito cedo, ali com 4 aninhos de idade já, a doença cardíaca, até 19 anos e você vê um quadro muito grave, alterações hemodinâmicas severas e esse animal não te demonstra um sinal clínico. Então, a cardiologia ela tem caminhado para essa individualização, para poder de você customizar para aquele paciente o que tem de melhor, né? Tanto com relação à questão de tratamento, quanto questão de o que você espera da progressão da doença. Do mesmo modo que a cardiologia humana, existem medicamentos em que para controle de pressão, que para a população afrodescendente é melhor, né? Tem uma ação melhor. Para a população asiática não é o melhor. Então, para a cardiologia veterinária, a gente está a passos muito curtos, mas estamos caminhando para esse caminho. Existe já um banco genético sendo feito nos Estados Unidos. Todo animal que chega com
doença de válvula mitral ou tricúspide, é tirado o sangue e o intuito é tentar descobrir qual gene está causando esse tipo de problema, porque a cura disso é uma cirurgia, igual fazem em humano. Você tem inúmeras técnicas dessa cirurgia. Só que para a medicina veterinária é fora de alcance. É uma cirurgia que beira R$80 mil. E não te dá certeza de que o animal vai sair vivo. Então, o melhor tratamento é o quê? É não deixar a doença chegar. A doença não chega como? Terapia genética. E por isso é importante do proprietário saber a raça que está adquirindo e o que pode estar vindo, porque assim ele já dá os 2, 3 anos, né, doutor? Talvez, se quiser menos, não sei, depende de cada zelo de já procurar um cardio, de já procurar um profissional de cardiologia. Porque, doutor Samuel, me corrija se eu estiver errado e acrescenta, por favor. Não existe o tempo certo para você procurar um cardiologista com o seu animal. Mas o meu animal é muito novo, eu não preciso, tá tudo bem no coração. Ora, se fosse realmente somente isso, as doenças congênitas não eram presentes. Persistência do ducto, problemas que filhote já tem e você pode perder o seu cão com 8 meses, 1 ano. Não é isso mesmo, doutor? Então, o cardiologista, ele tem o tempo certo. Ele tem, olha, a partir daqui só. Antes disso, você não precisa de cardio. Não existe isso na veterinária. Não mais, né? Se você pegar os livros antigos de anestesiologia, eles vão te falar, procurar o cardiologista com 6 anos de idade, dependendo do tipo de cirurgia, né? Hoje não. Então hoje a gente orienta, eu sempre oriento os meus clientes ao seguinte, foi fazer qualquer tipo de cirurgia, procura o cardiologista. Uma avaliação pré-anestésica. Há 1 ano de idade, 2 anos de idade, por quê? Existem particularidades cardiológicas, ecocardiográficas nas raças, principalmente raças orientais, Shih Tzu, Lhasa, Shar-Pei, com relação à contratilidade. Chow-chow. Isso, a contratilidade que frente a uma emergência, uma hipotensão, uma hemorragia, você tem um protocolo a ser seguido. Uhum. Se esse animal tiver uma baixa contratilidade, você já não pode fazer a etapa 1, você tem que pular para 2. Então, você sabendo isso, o anestesista sabendo isso, ele vai conseguir, nessa situação de emergência transanestésica, ter mais chance de êxito, né? Não perder esse animal porque fez um protocolo que não era o adequado. Então, assim, sempre antes de qualquer tipo de anestesia, sedação, procura o cardiologista. Geralmente, uma avaliação cardiológica ali tem validade de 4 a 6 meses, mais ou menos, depende da idade do animal. E, assim, a gente fala, maltês, tive pacientes que com 4 anos já desenvolveram problema de válvula, né? Uhum. Então, já comece a procurar antes dessa idade. Shih Tzu, geralmente a doença de válvula começa ali entre 5 e 7 anos de idade, né? Maltês a gente vê começando antes, 3. No Maltês a gente não sabe se ela começa muito cedo, 3 ou 4 anos, e avança, ou se ela começa ali na idade normal e tem avançado muito rápido, né? Isso a gente não conseguiu ainda ter uma conclusão. O que a gente sabe começa cedo, né? E hoje a cardiologia veterinária quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, é provado, mais cedo você inicia o tratamento, mais sobrevida tem esse animal. Perfeito, doutor, perfeito. É de fundamental importância o seu posicionamento, porque as pessoas, infelizmente, ainda estão precisando ver para crer. Eu estou querendo dizer que as pessoas ainda precisam ouvir um profissional atuante do setor para poder acreditar. Mas não precisaria disso, né? O médico veterinário que bem está posicionado no mercado atualizado, que não é cardiólogo, não é cardiologista, ele também tem propriedade para te dizer essas mesmas informações, no sentido de que se ele está te alertando, escute o seu médico veterinário, né? Escuta o médico veterinário que está alertando você as necessidades do exame cardiológico no teu animal. Isso é uma coisa séria. Você vai sofrer tanto quanto o seu animal, porque a doença cardiológica descompensada, evoluída, a insuficiência cardíaca congestiva, ela machuca a família toda, porque o animal ele
tem sofrimento respiratório constante, desenvolve o edema pulmonar, precisa intervir, trazer ele de volta. A possibilidade de ter essa reincidência é muito grande e todo mundo vai sofrendo com isso. Então, poupe você mesmo e, claro, o seu animal, procurando um médico veterinário da área de cardiologia. Tudo bem? Dr. Samuel, em poucas palavras aqui, me diz desse perigo. Presta atenção, eu vou falar para você aqui agora, eu vou perguntar para o nosso amigo e cardiólogo, cardiologista Dr. Samuel Gabriel Filo, o perigo do diurético, o perigo das medicações cardiológicas, com ênfase no diurético, furosemide, por exemplo, para o cão idoso erroneamente. Bom, tem que ter uma preocupação muito grande com qualquer tipo de medicação quando você está lidando com um animal idoso, né? E na cardiologia veterinária, você tem que ter uma preocupação muito grande com a dose, a posologia, que aí já é dose e frequência do diurético no paciente cardiopata e no paciente idoso. Então, você iniciar uma dose de diurético alta num paciente de 7 anos é uma coisa. Você iniciar essa mesma dose num paciente de 14 anos já é um cenário totalmente diferente. Então, você tem que ter uma noção completa, e você tem como ter isso hoje através de exames de sangue, de imagem, como que está o rim daquele paciente idoso, para você ter uma noção se você vai realmente poder usar a dose que você quer. Porque muitas vezes você não pode usar a dose preconizada, porque o animal já tem alterações renais, seja ela pela idade, seja ela pela presença da doença cardíaca em si. A própria doença cardíaca de válvula, quando o animal já está desenvolvendo quadro de insuficiência cardíaca, ele já pode desenvolver uma doença renal, já pode começar. O uso das medicações para o coração, algumas já pode também sobrecarregar os rins. Então, assim, você tem idade, você tem doença, você tem medicação. Você tem 3 fatores que sobrecarregam os rins no paciente idoso. Então, você tem que ter muito cuidado. E esse muito cuidado vai desde de um atendimento emergencial até mesmo ou quando você vai passar a medicação para o animal ir para casa, principalmente pensando em incontinência urinária. É muito comum um animalzinho idoso ter incontinência urinária. Se você usar uma dose muito alta de furosemida, você sabe que esse animalzinho vai fazer uma pocinha, ele vai mijar na caminha, ele vai mijar em lugares que não costumam urinar, né? E então vai causar um desconforto para a família. E às vezes a família até para de fazer o diurético, não te consulta, porque está dando aquela reação ali. Então você, tendo certeza de que o animal tem condição ali no exame de receber uma dose de diurético, não vai ter incontinência urinária, você não vai receber um animal com rim bom e devolver um animal com rim ruim, né? Tudo isso faz parte do nosso trabalho. Você tem que ter noção de que isso daí pode acontecer, né? E mesmo tendo todo esse cuidado, aconteceu já mesmo tendo os exames, tudo, você entrar com uma dose de diurético e o animal desenvolver um quadro de insuficiência renal, não reverter, virar crônico. Perfeito, perfeito. Em outras palavras, médico veterinário, aluno, até tutor, o uso correto do diurético, o uso correto dessa medicação específica que é usada para tratamento cardiológico bem diagnosticado, é necessário, primeiro, você estar autorizado e estar acompanhado pelo médico veterinário, minha senhora. Agora, colega veterinário, faça o correto diagnóstico, que é necessário o animal usar isso. Nós bem pontuamos aqui nessa aula, nessa live, que nem tudo é problema cardiológico. Nem toda tosse, nem todo engasgo é problema cardiológico. Então, entrar com um diurético no desespero, porque você interpretou ou você acreditou que aquela tosse, aquele engasgo é de origem cardiológica, pode ser um erro fatal. O Dr. Samuel bem pontuou. Você pode desenvolver uma insuficiência renal no animal aguda, ele já estava, por exemplo, em azotemia, e você aí não ter como reverter. E, infelizmente, a doença cardiológica ela é grave, mas o sistema renal
infelizmente, ele pode ser mais rápido e levar à falência do animal. Porque assim como o coração, o problema renal não tem cura. Tudo bem? Não é isso mesmo, doutor Samuel? Infelizmente, o uso errôneo, por má interpretação do uso do diurético, má interpretação da tosse, do engasgo, pode até levar um animal a óbito. Não é correto? Depende da dose que for aplicada. Depende da dose que for feita e da condição também. Às vezes o nosso colega está atendendo ali num plantão ou numa cidade que não tem muito recurso e ele quer sanar ali o problema do paciente dele. Então ele faz aquele combo anti-inflamatório, não esteroidal, diurético, antibiótico, antitussígeno. E nessa tentativa de, às vezes até os recém-formados não têm noção dessa medicação, eles acabam abrindo ali o bulário e vê aquele intervalo de dose de 2 a 8 miligramas por quilo. E ele não tem noção de gravidade também, de que aquilo ali não é um caso tão grave, né? E ele acaba usando às vezes a dose máxima, né? Então já aconteceu disso daí, de você ver um animal que foi para uma consulta por causa de uma tosse que não era nem cardíaca, e ele sair de lá alguns dias depois com quadro de insuficiência renal crônica devido à dose, infelizmente, errônea de furosemida, né? Eu falo, ninguém erra porque quer. Ali foi um erro por falta de experiência, né? Perfeito, perfeito. A Beth está aqui no nosso chat, doutor, e ela está dizendo aqui, né? Minha cachorrinha tem 11 anos e tem edema no pulmão, né? Tem edema pulmonar. A vet dela receitou o furosemide meio comprimido. Bom, Beth, é um caso específico. A veterinária provavelmente fez a dosimetria dessa medicação, tá bom? Provavelmente fez um exame cardiológico com a bateria cardiológica para verificar o grau do problema, a descompensação e a necessidade, tudo bem? A questão do meio comprimido aí não tem uma implicância direta em perigo ou não perigo, porque ela pode ter feito o cálculo muito bem feito e está adequado a essa dose. Tudo bem? Doutor, o animal em idade avançada, doutor Samuel, é necessário a gente se preocupar com a questão estresse, com a questão ansiedade que antecede um exame cardiológico, principalmente um exame de pressão arterial, né? Que a gente precisa, nesse exame, excluir aquilo que é efeito do jaleco branco, como nós dizemos, aquilo que é efeito do transporte até o cardiologista, para o eletrocardiograma, que é a análise elétrica do coração, abatimento, frequência. É muito importante o animal em idade avançada que já tem ali uma irritabilidade por disfunção cognitiva, por um toque na pele mais ressecada, as dores crônicas do animal, como artrite e artrose. É muito comum a gente ter que trabalhar a calmaria do animal para ter para ter uma acurácia no exame cardiológico, né? Me fala dessa importância, né, dentro dessa tua rotina. Realmente diferente mesmo você fazer uma análise mais cautelosa no animal idoso, com mais tranquilidade no animal idoso, do que você numa rotina louca não olhar para esse quadro e ter um diagnóstico mal interpretado, né? Você vai ter ali uma taquicardia mal interpretada no eletrocardiograma, depois vai considerar um animal hipertenso na análise de hipertensão. Me fala um pouquinho disso, dessa calma necessária para o animal em idade avançada para o exame cardiológico. Dos animais idosos, eu falo que eu sou agraciado que os meus sempre vivem 19, 20 anos, né? Então, eles têm esse comportamento de não aceitar muito serem manuseados, né? Eu tinha uma cachorrinha que a gente demorava 3 dias para tosar ela, porque ela tinha que tosar a hora que ela estava dormindo. Ia com a maquininha, tosava, ela acordava, acabou. Ninguém conseguia mais. Então, isso é uma particularidade do paciente idoso, pela causa da disfunção cognitiva, como você mencionou. Eu procuro me adaptar ao paciente. Então, o exame ecocardiográfico ele pode ser feito deitado, é padronizado deitado. Eu consigo fazer com o animal em estação, que é em pé. Então, eu também consigo fazer com o animal no colo do tutor. Então, esse tipo de manobra... De tato faz com que o animal fique
bem menos mais estressado. Seguro, né? Mais seguro. Mais seguro, sinta-se mais seguro. O exame, ele pode não ser tão rápido, mas eu não estou muito preocupado com isso. Minha preocupação é o conforto dele, a imagem sai melhor e você consegue fazer as medidas de maneira mais fidedigna. Então, muitas vezes eles vêm para mim por uma segunda opinião, porque passou por um outro colega que resolveu tombar o animal, colocar na mesinha e fazer de lado. E aí a frequência cardíaca aumenta, ele fica taquipneico e o exame não sai bem feito. E aí quando vem comigo, eu faço no colo do tutor, ele fica quietinho, a gente demora ali uma meia hora, às vezes até menos para fazer o exame e ele sai sem estresse. Então, o fator do estresse ele é importante principalmente para a pressão arterial, já que o animal está fora do ambiente dele. Então, tentar num ambiente o mais calmo possível, numa situação de menor estresse possível. O eletrocardiograma é um exame que você pode hoje tentar fazer com o animal em várias posições, não necessariamente deitado. Porque como você tem o ecocardiograma que já vai te dar as medidas, você não precisa de medir no eletrocardiograma. Você está procurando por arritmia ali. Pronto, acabou. Então, você consegue fazer com o animal em estação, numa posição que ele fique mais confortável. Você não vai conseguir fazer no colo do tutor, igual o ecocardiograma dá para fazer. Perfeito. Mas, às vezes, ele fica menos arredio ali em pezinho, em estação, do que deitado de lado, né? Tudo isso é extremamente importante porque se você está diante de um cachorrinho que está com sopro de grau alto, consequentemente a tendência dele ter uma cardiopatia grave é alta. Se você submete ele a esse estresse de deitar do exame, ele pode, questão de horas, fazer um edema pulmonar. Então você tem que ter muito cuidado com relação a isso também. Perfeito, perfeito. Resumindo, doutor Samuel, profissional, o animal idoso, para um exame cardiológico, uma bateria cardiológica, a tríade cardiológico, ecocardiograma, eletrocardiograma e pressão arterial. É muito importante você pensar em principais pontos. Estresse do animal, minimizar o estresse para que nós tenhamos uma acurácia, principalmente na hipertensão. Ter o tato e a tranquilidade. Oferecer para o animal uma confiança que você está ali para ajudar e fazer ele se ambientalizar que tudo vai dar certo. Isso é importante. Você pensar no melhor posicionamento através disso para que você respeite as limitações do animal. Porque o animal em idade avançada, ele tem uma limitação na complacência pulmonar, ele tem as possibilidades de já ter uma fragilidade óssea, um problema de coluna, ele tem, muitas das vezes, uma doença cardiovascular desenvolvida e um tugor cutâneo e uma pele já delicada e uma fragilidade por sarcopenia ou caquexia. Então, o fato dele deitar, encostar, estar ali, lateral, ele não vai ter uma evolução respiratória, isso vai trazer um estresse respiratório, que vai trazer alterações dignas ali no exame cardiológico e essa acurácia que nós citamos pode não estar tão pontual como o paciente necessitaria de você estar pontuando, porque principalmente o paciente pré-operatório, ele precisa de um exame fiel, pontual, sem erros. Tudo bem? É mais ou menos isso, né, doutor? Minimizar o estresse, ter o toque, a sensibilidade de entender caso a caso, que tamanho que esse paciente ele tem histórico, porque muitas vezes o paciente tem um histórico de uma fratura na vértebra. Exato. Você deitou ele, você causou uma dor incrível, acabou o paciente. Praticamente vai embora, porque é difícil, se um paciente já está responsivo à agressividade, porque ele acha que você vai mexer na dor, é muito difícil, tem que dar um tempo muito grande para ele se recompor e às vezes a rotina da clínica não tem tempo disso. Eu já sei que o doutor não trabalha dessa maneira, com acúmulo de paciente. Eu também, nos meus atendimentos, eu tenho um tempo maior para o atendimento. Então, o doutor pontuou muito bem. O tempo é necessário que nós desprendemos de um tempo maior para o atendimento do animal idoso, porque a gente tem que nós nos adaptarmos a ele. E não o animal que está chegando na sua clínica, idoso, deve se adaptar à clínica. Não. Você tem que se adaptar à condição psicológica, física, do animal para que você desenvolva um trabalho com ele, principalmente de exames, adequado. Não é isso, doutor? Eu sempre
reservo ali, dependendo do procedimento, a secretária elas são treinadas para já ter uma informação desse animal antes, para elas poderem reservar um período mais adequado para o que vai ser feito. E elas sabem, quando é animalzinho idoso, eu falo, segura um tempo maior de exame, porque é um animalzinho que ele precisa desse cuidado. Então é um animal, por exemplo, se for um gato, a gente tem uma sala separada para gatos, para que esse animal não fique estressado vendo outros cães ou até mesmo outros gatos, né? Como eu trabalho com hora marcada, então às vezes os clientes não se veem, porque um saiu, o outro não chegou ainda, porque eu sempre atendo no horário, respeitando todo mundo, né? Então não tem aquele acúmulo de pessoas na recepção, cachorro latindo, gente passando, som, não. É uma coisa bem calma, que isso é muito importante para o animal. Ele chega num ambiente em que é silencioso, é calmo, não é hostil, ele vai te dar um outro tipo de resposta na hora do exame. Eu falo, a taquicardia, ela complica muita coisa na vida da gente. Ela complica a qualidade de exame, ela complica a pressão arterial, ela complica a frequência cardíaca. Acaba que seu exame não fica bonito, né? E você está sendo pago para fazer um bom exame, né? Às vezes você tem que até repetir o exame. Quando você vai chegar em casa e lauda, se você faz um exame no animal que ficou muito taquicárdico, muito taquipneico, não fica bom para você laudar. Então você tem que às vezes até chamar ele de volta, né? Perfeito, perfeito. De fundamental importância, então, a gente não só querer fazer o nosso trabalho, é evidente que nós vivemos disso, é evidente que a gente precisa do dinheiro desse atendimento, mas a gente não pode nunca esquecer aquele juramento e para que nós estamos aqui. Primeiro animal, segundo animal, terceiro animal. E depois, né, doutor Samuel, a gente colher os frutos deste carinho. Nunca inverter a via. Quanto mais importância a gente der pro resultado final do nosso paciente, mais repercussão isso tem, mais você tem rotina e o dinheiro vem. Então, o doutor pontuou muito bem que a calma, a tranquilidade, o tato, o tempo para o animal, principalmente em idade avançada, que é a principal incidência do nosso trabalho, ele é pontos primordiais. Ele não é, eu acho que eu vou escolher esse caminho, não. Quer trabalhar bem? É ir por esse caminho. Doutor Samuel, vamos falar, nós estamos, infelizmente, indo para o terço final da nossa live, que infelizmente ela é muito curta, mas eu quero lembrar que ela vai ficar gravada tanto no perfil do Dr. Rodrigo, da Rodvet, quanto no perfil do doutor. Qual que é o perfil do doutor? Pode falar novamente, pessoal? Cardiologia Veterinária SJGF. São as iniciais do meu nome. Tá, eu vou deixar aqui também para vocês o perfil do Dr. Samuel, para que você também conheça o trabalho dele e também possa ter acesso a essa live, tanto no meu perfil quanto no perfil do doutor. Doutor Samuel, antes de mais nada, eu tive o prazer, tive a honra de receber esse presente incrível desse grande profissional. Dá uma olhada, fala 2 minutos, Samuel, o que é essa Bíblia da Cardiologia para o pessoal saber o que esse exemplar aqui, esse e a primeira edição que está aqui no estúdio que você me presenteou e eu tenho só te agradecer. Esses são 2 volumes, né? Volume 1 e volume 2. Esse é um livro que foi escrito por 3 grandes cardiologistas americanos. A doutora Moise, que é a terceira, foi minha orientadora nos Estados Unidos. Eu lembro que você me falou. Então é o livro mais completo que a gente tem em cardiologia veterinária no mundo. Ele aborda desde todos os assuntos: anatomia, histologia, patologia, arritmia cardíaca, doenças congênitas, as cirurgias que são feitas, né? Tratamentos. Então, por mais que a gente avance todo ano com coisas novas, é um livro que nunca sai de moda e nunca fica antigo, porque você vai procurar, você vai achar uma resposta para tua dúvida nesse livro, né? Então, ele me serviu durante muitos anos, 13 anos eu tenho esse livro. E eu falo, agora estou passando ele para você. Aí, ó, que maravilha, que incrível aqui, ó. Tá aqui até a dedicatória e o tempo que o Dr. Samuel. Obrigado por isso, Samuel. Samuel, agora chegou a hora de você que me acompanhou e você que assistiu essa live até o final. Você vai ganhar um presente agora do Dr. Samuel,
que é um presente indescritível devido à sua importância pedagógica. Samuel, fala aqui para o pessoal, né, no tempo que você precisar, o que é o Saber Mais? O que você desenvolveu para auxiliar alunos e clínicos? Esse é uma plataforma que a gente está lançando hoje, inclusive, chama Saber Mais Veterinária. Eu e mais um grupo de médicos veterinários, especialistas, professores, todo mundo ali com mais de 15 anos de atuação, né? Eu estou quase fazendo 20 já. A gente vendo ao longo do tempo as deficiências que os alunos chegam, ou os veterinários, os colegas que trabalham com a gente chegam no mercado de trabalho. Então nós lançamos essa plataforma que são aulas. Você vai ter acesso a aulas. Lá não é um curso, não é uma pós-graduação, não é um curso de extensão universitária, você não vai ganhar um diploma, nada disso. Ali você vai ter acesso a aulas desenvolvidas com o assunto é aquilo que a gente vê que a população, né, tanto o aluno quanto o profissional tem dúvida, ou ele não consegue fazer. Então, assim, a gente focou principalmente na disciplina profissionalizante. Então, você vai ter clínica médica, anestesiologia, oncologia, cardiologia, perícia veterinária, intensivismo. Então, são várias aulas de vários assuntos que a pessoa vai ter a opção de querer ali assistir. Né? Então, é uma plataforma que inicialmente a pessoa ela paga por aula. Então, ela vai ali ver, eu quero uma aula de cardio, eu quero uma aula de onco, ela vai lá, põe na cestinha dela e faz o pagamento. Então, não é aquela coisa tipo assim, eu vou fazer um curso, mas ali tem 3 aulas que não me interessam, mas você vai ter que pagar por elas. Ali não, ali você só vai pagar pelo que você quiser. Seleciona exatamente. Você vai direcionado o que você quiser assistir. Então, você fez o pagamento, você tem direito ali a ficar 6 meses tendo acesso àquelas aulas, né? E depois, enfim, ela é uma plataforma que ela é alimentada semanalmente. Então, vão ter, assim, da minha parte de cardiologia, a gente vai chegar a falar de arritmias cardíacas, de cardiopatias congênitas, ensinar os veterinários que trabalham com cardiologia aonde eles têm que procurar as cardiopatias congênitas no exame ecocardiográfico, o que você tem que procurar e aonde você vai achar. Que essa é a grande dúvida. Então, todas as nossas aulas são focadas nisso. O que é de grande dúvida para os nossos colegas, a gente vai ajudar a sanar. Porque qual que é o objetivo? O nosso objetivo é, além de fazer a medicina veterinária, a gente elevar o padrão, o nível dela. Eu falo que o nosso produto final, né, não chamando de produto, mas assim, o nosso objetivo final é o animal. Então, se você faz alguma coisa errada, vai refletir no animal. Com certeza. Né? Então, eu falo, nem todo mundo teve a mesma oportunidade de estudar durante a graduação e, né, nós somos formados, a gente sabe que a graduação não ensinou tudo pra gente. Então, que nem todo mundo teve a mesma oportunidade de fazer residência, pós-graduações, de estudar. Alguns já tiveram que sair da faculdade já trabalhando e querem estudar, né? Então, essa plataforma ela foi feita para isso, voltada para realmente o aluno ali do 4º, 5º ano, que já está quase para sair da universidade, para o médico veterinário autônomo, seja ele autônomo, residente, pós-graduando, vai ter ali uma aula que vai te servir. Perfeito, Samuel. Isso é incrível. Você falou, bem posicionou o quanto essa plataforma ela é direcionada aos interesses. Eu, no meu ponto de vista, o curso de graduação ele deveria ser assim. Se eu já entro certo, destinado, querendo pequenos animais, eu acho que a faculdade aqui no Brasil poderia diferenciar o curso de 5 anos que seja para grandes animais e 5 anos para pequenos animais. Porque quantos entram para estudar já trabalhando numa roça, já trabalhando na lida, com boi, vaca, e o cara tem que passar quase 80% do curso aprendendo cães e gatos. E aí tem uma formação não tão completa, não tão massiva quanto deveria. E aquele que vem de uma herança, que vem de pais, mães, que sabe que vai trabalhar numa clínica e tem que destinar parte do seu estudo a grandes animais, que às vezes não é o seu foco, desmotiva um pouco. Então, eu sou do conceito que as universidades deveriam pensar nessa ideia de direcionar mais o curso, de dar mais uma ênfase e principalmente
trazer o tema envelhecimento animal para dentro da faculdade, que ainda isso não existe. E essa tua plataforma, ela é bem direcionada, né, Samuel? Então, eu vi lá, por exemplo, que você já tem a aula de interpretações ecocardiográficas, né? Praticamente no início. E é uma grande dúvida das pessoas. Nossa, eu tenho que pagar um curso de cardiologia para poder saber fazer o correto diagnóstico? Olha, você tem as opções no mercado, mas se você quer algo mais compacto, mais direcionado às suas dúvidas, tá aí uma excelente oportunidade. O Saber Mais Veterinária do Dr. Samuel, onde você vai entrar nessa plataforma, você vai direcionar. Peraí, como que eu devo interpretar aqui? Eu quero fazer uma limpeza de tártaro. Eu solicitei do cardiologista. Eu quero também aprender isso. Às vezes você não tem essa assessoria com o cardiologista que você encaminhou. Você também quer tirar suas dúvidas. Então vai aprender em blocos, vai aprender ali as tuas dúvidas momentâneas dentro de uma plataforma dessa, né? Eu quero entender um pouco o que é essa interpretação ecocardiográfica sobre a disfunção, sobre o sopro. Você vai encontrar dentro da plataforma também algo direcionado a isso. E é isso que o Dr. Samuel disse, né? Eu quero pagar por aquilo exatamente que eu quero aprender. Então isso é muito importante. Isso é novo no mercado, a gente sabe que praticamente isso não tem. Eu mesmo desconheço outra plataforma que oferece esse serviço, né, Samuel? Então, novamente, o Dr. Samuel Gabriel Filho vem aí como um dos precursores para poder trazer aquilo. Você veja bem, né, Dr. Samuel? O quanto lá atrás, em 2007, 2008, a sua vontade, a vontade profissional, a vontade que você está em casa de fazer a diferença, de ser diferente, o quanto ajuda as pessoas 10 anos depois. Porque essa vontade de você ir embora para os Estados Unidos, estudar cardiologia, onde lá a sua mente abriu, onde as suas fronteiras foram desbravadas, né? O teu intelecto te mostrou as questões lá fora, especificamente mostrou o quanto você pode crescer, o quanto você pode ajudar. Você voltou para o Brasil, trabalhou muito, atendeu 22 mil pacientes e isso foi se incrementando e hoje você concretizou algo que você começou lá atrás, em 2006, 2007, quando você viajou, quando você teve pessoas com esse gabarito como orientador para poder hoje ser o Samuel que você é. Então, vale a pena acreditar, vale a pena se arriscar quando todo mundo acha que não pode, porque 10 anos depois, eu sou testemunha disso, eu comecei a estudar envelhecimento animal em 2011. 2023, está aí, o maior curso de envelhecimento animal lançado no mercado, Imersão à Gerontogeriatria Veterinária, no qual eu sou idealizador, com 95 aulas, com 35 horas de curso, com 17 profissionais dentro desse meu curso, onde você vai ter uma abrangência maior sobre o que é o envelhecimento animal e como lidar com ele. Mas isso aconteceu, gente, 12 anos depois. Então, calma. O teu tempo vai chegar, né, Samuel? Sim, tem que ter paciência. A gente fala, não existe atalho para o conhecimento, né? Você tem que... Ele é uma curva e não tem como você sair dela. Então, é dia após dia, né? Perfeito, doutor. Isso é maravilhoso. Doutor, suas considerações finais para que a gente possa... Você pode dar direto para as pessoas em casa. Suas considerações finais sobre os cuidados, talvez, dos animais idosos. E logo em seguida, eu gostaria que o doutor deixasse todos os seus contatos, todas as suas redes sociais, para que as pessoas pudessem te encontrar. Bom, vamos lá. Sempre que um animalzinho seu for passar por algum procedimento anestésico, procurar pelo cardiologista, que às vezes alguns veterinários não encaminham por questão de não acharem necessário, mas falou animal, ele é a tua responsabilidade. Então procure, vá você, né? É um bem que você faz para ele. Protejam os animaizinhos do frio, né? Principalmente na chuva e frio. Procure por especialistas. Você recebeu uma notícia ruim do seu animalzinho, procure uma segunda, uma terceira opinião, porque é importante isso daí. Ouvir mais de uma opinião e sempre alguém vai te trazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Os contatos que eu tenho são o site, né, que é www.cardiologiaveterinariasjgf.com.br, o Instagram, que é @cardiologiaveterinariasjgf,
E agora o portal que chama sabermaisveterinária.com.br. Perfeito, Samuel, perfeito. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Foi mais do que um prazer, foi uma honra conseguir um horário na tua agenda para que a gente pudesse bater esse papo, instruir melhor as pessoas. Obrigado. Você eternamente é o meu convidado para esse tipo de trabalho. Parabéns pelo desenvolvimento do teu trabalho e de sempre me assistir muito bem. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado, doutor. Olha, pessoal, essa live vai ficar gravada. Essa live é para que você, tanto tutor de uma maneira simplista e você, médico veterinário e aluno, possa se instruir, possa ter um crescimento pessoal dentro do seu trabalho, aproveitando esse tipo de conteúdo com extrema qualidade. Tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo, sou médico veterinário. Se você quiser um pouco mais de envelhecimento animal, você tem na biografia da Rodvet um site, vai te direcionar para dentro da plataforma do curso da Rodvet, que é de envelhecimento animal, maior curso de envelhecimento na atualidade, pelos números oferecidos, pelo seu conteúdo, e-book de 560 páginas, caderno de exercício de 135 páginas. Você tem um conteúdo muito maravilhoso, 17 profissionais falando, então ali você tem um suporte bacana, um suporte necessário para você desmistificar o envelhecimento animal. O Dr. Samuel tem a sua plataforma, tem as suas redes sociais, o Dr. Samuel atende São José do Rio Preto e região, praticamente até Ribeirão Preto, né, Dr. Samuel? Um pouquinho mais. São José do Rio Preto, Araraquara e São Carlos. Tá. Dr. Samuel, aqui você pode falar com ele, ele pode te atender tanto aqui em São José do Rio Preto como nesses locais, com a tríade cardiológica, com a assessoria cardiológica diferenciada e treinamento também. Você vai falar com ele e você vai ter ali algo diferente para poder te capacitar algumas interpretações. Fala com o Dr. Samuel no particular para você ter a oportunidade que você estava esperando para conhecer mais da cardiologia, sem necessariamente ser um especialista, sem necessariamente ser um profissional graduado dessa parte, porque clínico você precisa, aluno você vai precisar. Tudo bem? Muito obrigado. É um prazer ter te recebido aqui. Muito obrigado. Obrigado de novo, Samuel. Obrigado de novo todas as pessoas. Deus abençoe todos vocês.